As crianças e os jovens são estatisticamente menos afetadas pelas complicações médicas do novo coronavírus, mas ao mesmo tempo são elas mesmas que mais têm sido afetadas com a interrupção das aulas e das escolas no mundo inteiro. Hoje nós vamos conversar sobre a educação durante o isolamento para combater o novo coronavírus com Sebastião Filho, diretor adjunto da Confenem e também presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Sergipe, e com Pedro Teófilo de Sá, da Câmara de Ensino Superior do Confenem. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada por participar aqui conosco desse programa Cidadania à Distância, né, nesse momento. Sebastião, fala para a gente, você podia começar explicando, então, o que é a Confenem, que identidade que é essa entidade? Boa tarde, Roberta, boa tarde a todos, boa tarde, Pedro. No caso, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Roberta, a Confenem, ela tem a condição de entidade maior de representação do ensino privado. Então, existem uma série de associações, de agremiações, de até representações no Brasil afora, mas a Confenem, por conta, inclusive, da unicidade sindical, ela é a maior representante, né, do ensino privado no país. E quando há qualquer tipo de necessidade, inclusive do uso, né, ou da solicitação de uma, como é que eu posso colocar, de uma ADIM, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade, a Confenem, ela é procurada por todas essas representações, né, que estão Brasil afora. Então, mais ou menos o resumo, ela é uma confederação composta por federações e sindicatos por todo o país, dados para o ensino privado. E como os estabelecimentos de ensino estão recebendo essa mudança, né? Que em alguns aqui no Distrito Federal mesmo, as escolas estão suspensas desde o dia 12 de março. Né? Assim, então é uma mudança bem grande para a grande maioria dos estabelecimentos de ensino. Né? Como eles estão respondendo? Veja, Roberta, tem sendo um período muito difícil e inusitado, porque ninguém teve a condição de se planejar, né? Todos os setores, né, do país estão sendo atingidos de uma forma ou de outra. E com a escola não podia ser diferente, né? Então, diante dessa imposição da ausência de contato social, né, onde eminentemente o trabalho da escola acontecia, a escola teve que se reinventar, né? Junto com seu corpo de professores e coordenações pedagógicas, para trabalharem e oferecerem a continuidade do serviço educacional, só que desta forma de maneira não presencial, utilizando-se de ferramentas tecnológicas para que os conteúdos continuassem chegando à casa das famílias. Pedro, você é da Câmara de Ensino Superior, onde os estudantes já têm um pouco mais de traquejo, digamos assim, com essas ferramentas, computadores. Qual é a diferença, né? Assim, como é no ensino superior, está sendo mais fácil manter as aulas? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, no ensino superior, há a impressão de que é um pouco mais fácil porque você já lida com um adulto. Mas se nós formos olhar por um outro viés, a de que o momento exige a utilização de instrumento tecnológico, eu diria que todos estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. É claro que na universidade, quando a pessoa ela é inserida no banco escolar, universitário,
ela já vai sabendo que ela precisa fazer uso de recursos tecnológicos. E talvez seja essa uma sutil e, ao mesmo tempo, distante diferença do ensino fundamental, médio, para o ensino superior. Mas a verdade é bem aquilo que o Sebastião disse. A escola, o corpo docente, inclusive os alunos, né? Todos eles estão tendo que se reinventar, estão tendo que criar novas formas para poder acompanhar esse momento de afastamento social. A Confenem fez uma carta, né, inclusive na qual ela se coloca à disposição das instituições governamentais para discutir, avaliar e sugerir medidas. Quais poderiam ser essas medidas? Vocês já têm assim, alguma visão, alguma proposta inicial? Bem, a Confederação, a Confenem, ela continua fazendo reuniões periódicas, né, utilizando os instrumentos tecnológicos, e tem sido montado comissões de estudos para as câmaras, para a Câmara de Ensino Fundamental, Médio, que é a educação básica, e para o ensino superior. Então, propostas devem sair em breve como opções para tentar auxiliar a escola no sentido de que ela consiga passar por esse período de crise. Mas a Confederação está bastante atenta para isso e as reuniões são periódicas para se discutir exatamente caminhos, porque tudo isso é muito novo. E não dá para usar exemplo de países que, olha, isso já aconteceu ou está indo muito bem, porque cada país com a sua realidade social. Então, de acordo com a nossa realidade social, é que a Confederação, então, discute e trata das vertentes por todas as unidades da Federação. Sebastião. Pegando um gancho sobre essa questão que o Pedro falou, não só agora a Confederação vem se colocando à disposição do Ministério da Educação e dos órgãos governamentais para ajudar no que diz respeito à educação. Até porque, se nós formos lembrar, desde a época da Constituinte e nos trabalhos, né, de bastidores, se a gente pode colocar, a gente tem inclusive um colaborador, né, o professor João Cesarino, que fica em constante contato, né, pelo menos antes da posição do não contato social, né, visitando as casas, né, tanto da Câmara quanto do Senado, e subsidiando, né, os eminentes legisladores no sentido de favorecer, né, o ensino em termos do país inteiro. Então, não só agora no momento da pandemia, mas desde antes, né, esse trabalho vem sendo feito pela Confenem. Agora, mas essa pandemia, ela deu uma acelerada, digamos, no processo, né? Muita gente, muitas escolas que não imaginavam que fossem partir para essa solução agora tiveram que ir meio que no tranco, digamos, né? Assim, vocês estão sentindo falta de uma norma, alguma normatização, alguma padronização? É necessário alguma lei, alguma proposta? Na verdade, eu acho que não é esse caminho, porque a normatização ela já existe, né, Roberta? Existe já uma legislação específica para o ensino no país. O que ficou sendo, de certa forma, aguardado, e eu não creio que tenha sido só um anseio da própria Confenem, tenha sido da sociedade em geral, seria um apontamento de norte, né, no sentido de estabelecer diretrizes operacionais para que as instituições pudessem continuar trabalhando durante o período de pandemia. Né? Então, ficamos aguardando notas técnicas ou até posicionamento do próprio Conselho Nacional para que os sistemas de ensino de cada estado pudessem também, com base nessas orientações, né, vindas de Brasília, pudessem se posicionar. E como não houve, como já dito, pegou todo mundo de surpresa, não houve chance de nos planejarmos, então a coisa meio que foi assodada, né? Cada um foi buscando a melhor forma. Então, alguns conselhos estaduais de educação saíram na frente, inclusive das notas técnicas que vieram depois, né? Mas todos com o intuito de fazer ou regular, né, o funcionamento de uma forma contente, tanto preconizando e fazendo valer o que já está posto na LDB, quanto levando em conta a pandemia.
A nossa conexão com o Sebastião, às vezes ela falha um pouco, ele está falando de Aracaju, em Sergipe, eu acho que isso até serve até para dar uma ideia para a gente como também essa questão do ensino online não é tão simples quanto pode parecer, né? A gente depende muito dessa parte mesmo técnica, né? Vocês estão sentindo isso? A infraestrutura, ela existe, ela está pronta para essa demanda, essa sobrecarga que a internet está tendo nesse momento? Sebastião, você aí de Aracaju, que a gente sentiu essa dificuldade, você está sentindo isso? Infelizmente, Roberta, a depender do horário que se utilize, né, e da sobrecarga, os nossos provedores, os prestadores de serviço no sentido do acesso à internet, apesar de todo o empenho, não tem dado conta da demanda. A grande verdade é essa. Se agendarmos qualquer tipo de videoconferência após as 17 horas, por exemplo, é praticamente inviável, mesmo você tendo uma banda considerável de internet na sua casa, né? Então, às vezes, infelizmente, a gente é pego por essas questões técnicas, como bem colocado pela senhora. É um pouco complicado. Eu sinto isso também aqui do Distrito Federal, assim, agora até para fazer essa entrevista aqui de casa, eu bloqueei, tirei todo mundo, falei, não, ninguém pode assistir filme, nem fazer videoaula, é reunião, né, porque senão não vai dar, porque tem a disputa interna também, né, além da rede, ainda tem dentro das casas, cada família tentando se organizar, né. Pedro, explica um pouco para a gente. Vou pedir licença para fazer um complemento e dizer que a questão da regulamentação, endossando isso que o Sebastião disse, que o que se esperava era o norte, né? E cada estado, então, tratando de uma forma a questão desse afastamento social no tocante à educação. O segundo aspecto, a questão das dificuldades, eu acho que não é só no Sergipe, não é só no Distrito Federal. É no interior de São Paulo, é no Paraná, onde eu estou nesse momento. Em todos os lugares, depende do horário de pico. Né? Depende do horário que você vai fazer. Eu tive algumas situações em que eu entro online, eu dou aula online na universidade e muitas vezes alguns alunos não conseguem entrar e eles tardam um pouco, então a gente segura um pouco o conteúdo para poder dar conta e depois de um certo período normaliza, mas me parece que a situação é real, embora não devesse ser, né? Real do nosso país. Pois não. Pedro, você estava contando antes de começar que você também dá aula no ensino à distância. Qual é a diferença do ensino à distância, que já existe, já é regulamentado, né, assim, para essas aulas que estão sendo feitas agora para não perder o andamento? Para mim, demorou para chegar o áudio, mas eu dou aula no ensino presencial e no ensino à distância. A diferença é que quando nós falamos em ensino à distância, nós temos uma formatação própria, nós temos uma metodologia muito diferente das aulas presenciais. E me permita fazer essa colocação a título de esclarecimento. Existem confusões generalizadas tratando o ensino presencial e esta forma de afastamento com o uso de tecnologia como se fosse aula à distância. A aula à distância ela tem uma outra forma de ser desenvolvida, ela tem um tutor, ela tem a forma de tirar as dúvidas do aluno. Já no ensino presencial, nós continuamos. Me permita, inclusive, dizer que nós temos aula presencial remota, com uso de tecnologia. Por quê? Eu chego até a casa de cada um dos meus alunos, ou onde ele estiver, e nós conseguimos trabalhar o conteúdo em tempo real e eu consigo, inclusive, tirar todas as dúvidas dele. Ou ele fala por áudio ou pelo chat. Então, há uma diferença aí que é quanto à forma. Primeiro que no ensino presencial, ele não pode ser confundido, neste momento, como ensino à distância. Embora nós estejamos utilizando
alguns instrumentos tecnológicos que eram muito mais usuais e muito mais comuns no ensino à distância. E com relação à contagem das horas, né, das aulas presenciais, que agora estão usando alguns desses instrumentos, continua sendo a mesma contagem das horas aula, ou o tempo que se passa online, ele não é totalmente equivalente? Como que se faz esse cálculo? Olha, isso inicialmente depende do controle de cada escola, mas o certo existe uma carga horária para ser respeitada. Então, dentro desta carga horária, nós temos o plano de aula, nós temos o plano de ensino e o plano de aula. E no plano de aula, para cada encontro, é programado uma quantidade de conteúdo para aquele tempo X. Então, é importante que se faça, inclusive, a chamada online como uma forma de controle da presença do aluno. E deve haver, sim, a preocupação né? A preocupação, inclusive, como orientação da própria Confenem, que se fique e se esteja atento para a distribuição do conteúdo dentro desse lapso temporal. Porque uma hora aula não pode ser 30 minutos, porque aí você não atinge a quantidade da carga horária permitida e flexibilizada pela medida provisória 934. Que essa medida ela flexibilizou os dias letivos, que não existe mais essa obrigatoriedade, né, até o fim do estado de calamidade pública, dos 200 dias letivos por ano, mas mantém as horas aula, que continua tendo que ser 800 aulas no ano letivo. Exato, e é exatamente por conta disso que eu volto a falar da LDB, né, do artigo 3º, inciso 9º, que fala que o ensino tem que garantir o quê? Um padrão de qualidade. Como é que você mantém esse padrão de qualidade? Controlando esta quantidade de horas, né, para ser dividido ou para o cumprimento da carga horária de 800 horas. O conteúdo precisa ser trabalhado e é preciso também lembrar que esse conteúdo, para ser dissolvido nessas 800 horas, ele tem uma quantidade mínima e que se ele não conseguir, o professor não conseguir trabalhar, ele não atinge esse objetivo. Então, a medida provisória flexibilizou, ela vem de encontro com a própria LDB, né, no artigo 3º. Certo. Sebastião, a gente, com essas mudanças todas, a gente tem visto muitos artigos, crônicas, não só no Brasil, mas no mundo, na Itália, em outros lugares que também estão... assim, o isolamento até maior do que aqui no Brasil, né, da questão das famílias terem que se tornar mais presentes na educação, sobretudo das crianças menores, né, assim, que é uma coisa que a própria Constituição brasileira já coloca as famílias como responsáveis pela educação, né, das crianças. Nesse momento, as famílias estão tendo que se tornar mais presentes nesse processo de educação? Na verdade, Roberta, esse isolamento social veio para nos dar novas perspectivas, né? Porque a gente costuma brincar que ficar enclausurado numa casa com outras pessoas acaba fortalecendo os laços, né? Apesar de alguns estresses diários. E na perspectiva da educação, os familiares, os pais, os responsáveis tiveram que se tornarem intermediários, né, dos professores da escola para com os filhos no sentido da continuidade dos trabalhos pedagógicos, né? Então, de certa forma, os pais hoje estão tendo a noção do que é o trabalho do professor no chão de sala de aula. Isso é importante colocar, porque apesar de todos dizerem que o professor é importante, que através do professor é que se chega a qualquer profissão, mas a gente vivia num momento de país onde o professor era relegado, né? Ele não tinha tanta valorização, né, quanto merecia ter. E nessa perspectiva hoje, a gente está sentindo na pele como deve ser. Se a gente, às vezes, com 1, 2 ou 3
3 filhos está sentindo essa dificuldade, avalie um professor dentro de uma sala de aula com mais de 20 alunos, né? Então, eu acho que essa perspectiva traz uma reflexão às famílias da importância desenvolvimento, né, das crianças. E, como bem colocado na Constituição, é dever do Estado, da família e da sociedade, né? Então, a escola continua prestando o seu serviço e, efetivamente, os pais ajudando da forma que podem ajudar, né? Já intermediando, né, e ajudando efetivamente seus filhos nesse momento de isolamento social. Me permita um gancho, um complemento, desculpe, na fala do Sebastião, e dizer que quando a família se coloca, vou usar a fala do Sebastião como intermediária, ela, na verdade, a família é coadjuvante no processo educacional, porque se nós olharmos para a Constituição, é dever da família, se nós olharmos para a LDB, logo no artigo 2º, ela diz que a educação é dever da família e depois do Estado. Então, a família precisa ter essa interação, esse processo simbiótico, conectivo, que me parece que de todos os males desse afastamento social, nós tivemos a possibilidade da proximidade dos pais diante da vida escolar do filho. E é possível fazer essa correspondência? Na verdade, a gente ainda não sabe até quando vai esse isolamento, né? Assim, vai ter que ser feito depois uma reposição, ver o que ficou faltando, e nesse momento, enquanto ainda existe mesmo esse isolamento total, as escolas estão fechadas, é possível transferir tudo que seria aprendido na sala de aula ou tem que se fazer uma adaptação? Veja, Roberta, cada sistema de ensino, né, normatizou as diretrizes de como as escolas do seu sistema, sejam elas públicas ou privadas, devem se comportar nesse período e pós-período de pandemia. Então, já foi orientado, falando por Sergipe mesmo, a gente tem a resolução normativa número 4, que faz, né, que orienta como as escolas devem proceder. Então, preferencialmente, as aulas precisam ser repostas de forma presencial, tá? Agora, houve uma flexibilização, no nosso caso, inclusive, pegando um gancho com a própria LDB, que se a gente for lá na LDB, você tem 75% de obrigatoriedade de frequência para ter a condição de ascender, não é, para outra série ou outro ano, e 25%, né, de previsão de ausência justificada, né, no sentido das faltas, né, que a gente pode colocar de maneira mais clara. Então, a nossa resolução em Sergipe, por exemplo, atribuiu que neste período, vamos supor, aqui as aulas da rede privada, dando um exemplo, vão ser só a partir do dia 4 de maio. Então, vamos prever, sendo bem otimistas, que no dia 4 de maio a gente retorne às atividades, mas o isolamento social continue. Então, esta resolução nossa permite até 25% da carga horária de cada componente curricular, ou seja, de cada disciplina, que seja utilizadas ferramentas tecnológicas para repassar esses conteúdos. Obviamente, seguindo uma série de pré-requisitos de controle, de registro, né, de frequência e todas as outras questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Mas, após o término do isolamento social, as escolas vão ter que complementar, ou seja, repor essas aulas, né, para atingir o mínimo de carga horária, como foi bem estabelecido pela própria LDB e pela medida provisória. E no ensino superior, Pedro, aí já dá para fazer, né, passar o conteúdo mesmo nesse período ou também vai ter que ser reposto? Olha, a situação também vai depender da estratégia que cada instituição utilizou. Para aquelas que conseguem fornecer, conseguem disponibilizar a aula presencial remota, com instrumento tecnológico, ela atende a quantidade de horas. Então, ela não precisaria fazer reposição. Agora, para aquele ou para aquela instituição que não consegue ou que não está fornecendo, que está, por exemplo,
de férias ou que concedeu as férias para os professores, esta sim vai ter que apresentar um calendário de reposição. Inclusive, aqueles que utilizaram o sistema online, o sistema de aula remota, eles tiveram um prazo aí de 15 dias para informar ao MEC. Então, existia um prazo estabelecido pelas normativas para que ele olhasse, mas informasse. Então, o governo federal, através do MEC, está atento para esse tipo de ocorrência no ensino superior. Agora, se nós olharmos para a educação básica, nós vamos ver que as dificuldades vão existir sempre e a situação, aí nessa situação, é exatamente semelhante. Para aqueles que não conseguiram, obviamente que eles terão que apresentar um calendário de reposição subordinados às suas supervisões de ensino. E era a estas regras que o Sebastião então falava no início, que se esperava uma regra de comando, uma normatividade, mas como forma de procedimento. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria só fazer uma última pergunta bem rápida para o Sebastião, que a Unicef já fez um alerta que, principalmente aqui na América do Sul, existem muitas crianças que estão sem aulas e tem um risco grande de abandono. Então, a minha pergunta é com relação à importância das escolas, mesmo se não conseguem, nesse momento, transmitir o conteúdo total, mas de manter esse vínculo com o estudante, da importância do ensino, da educação. Roberta, foi importantíssima a sua colocação, porque no momento em que há escassez de recursos econômicos, porque está impactando em todos os setores, né? Então a gente tem pais de alunos, a gente tem conhecimento de pais de alunos que perderam emprego, tiveram redução de salário, gratificação, então isso, quer queira, quer não, impacta nas prioridades da família. E a escola, obviamente, que não ia ficar longe disso. Então, a gente pede encarecidamente que os pais, como bem colocado na Constituição, é obrigatório, a partir dos 4 anos de idade, que as crianças estejam matriculadas em alguma instituição de ensino, sob pena, inclusive, por força de imposição legal, que a escola, em tomando conhecimento de que aquela criança, a partir dos 4 anos, não esteja matriculada, de informar os conselhos tutelares, né? Então, a gente precisa dar esse alerta aos pais, no sentido de, estou com dificuldade, procura a escola, conversa com a escola, encontra um meio para que não haja a não continuidade desses estudos da criança, né? Até porque a prestação de serviço, se eu posso colocar dessa forma, ela continua sendo dada, né? De uma forma não presencial, mas continua sendo dada, né? Então, não existe nesse momento aquela tão famosa frase de dizer quebra de contrato, até porque, como foi bem colocado pelo Pedro em um momento da entrevista, não foi opção das escolas, sejam elas de que nível for, a interrupção das atividades. Foi uma questão de saúde pública, né, de decretos, né, federais e estaduais que impuseram o não funcionamento delas de forma presencial. Então, a gente precisa do apoio da família para poder continuar, né, prestando o serviço educacional. Muito obrigada, Sebastião. Pedro, agradeço também a sua participação e agradeço a quem nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário ou uma sugestão para o nosso programa, ligue 0800 61 2211. Muito obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.